aproximando-se de Deus. O livro de Salmos contém orações e cânticos nos quais o povo de Deus do Velho Testamento, a partir da situação em que estavam, se aproximavam do Senhor. Diversas situações, condições externas e internas, e então se aproximavam de Deus. Por isso nos identificamos tanto com os Salmos, porque eles partem para Deus a partir de situações, condições tão comuns a nós. Nesta noite vamos pensar, meditar, receber a bênção do Salmo 13. Salmo 13, nas Escrituras Sagradas. Livro dos Salmos, praticamente no meio aí da Bíblia, você encontra o livro de Salmos. E então vamos ler o Salmo 13 e receber então o que o Senhor tem para nós neste Salmo. Palavra de Deus então que vem ao encontro da sua vida nesta noite, que Deus preparou na eternidade. E Deus há de abençoar através da sua palavra, então que o seu coração receba a palavra com alegria neste momento. Salmo 13 diz assim: Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio no teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Mais uma vez a palavra de Deus para a bênção do seu coração. Verso 1: Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Esperando por Gadot, uma peça que pertence, ou é pelo menos muitos críticos classificam como pertencendo ao que se chamou o Teatro do Absurdo. Foi escrito pelo irlandês Samuel Beckett, mas a peça foi escrita em francês, estreada em Paris. Nesta peça não há muitos personagens, 5 no total, 2 principais, Vladimir e Estragon, estão à beira de uma estrada e estão ali esperando por Gadot, esta pessoa. E o tempo passa naquele dia, o tempo passa e surgem mais esses 2 personagens, e dialogam, eles vão embora e Gadot não aparece. E então um garoto vem e diz que Gadot falou para ele que não viria hoje, viria amanhã. E aí encerra-se o ato 1, e os 2 personagens, Vladimir e Estragon, dizem que vão para casa, mas não vão. A peça, o ato melhor, o primeiro ato encerra com eles ali e não saem dali. Segundo ato, eles estão no mesmo lugar. Dia seguinte, possivelmente, e a mesma coisa se desenrola, para no final da peça o menino dizer novamente, Gadot não vem hoje, virá amanhã.
Muito se debate sobre qual é realmente a mensagem dessa peça. E muitos interpretam com a visão do pensamento filosófico chamado existencialismo, que diz que a vida é um absurdo, não há nenhum significado transcendente, não há nada pelo que esperar, não há nada que possa vir ao nosso encontro em qualquer momento, e nós devemos apenas aprender a viver, como corajosos de viver, e tomarmos as decisões que temos que tomar, o que eles chamam então de se autenticar, e diante de um universo vazio, um absurdo, seja qual for a ideia da peça, o autor mesmo explicou de formas diferentes, enfim, o que temos nessa peça é este aguardar e esse esperar. Este aguardar e esperar, muito bem simbolizado na peça, que é muito comum às nossas existências. Aquele esperar menor, marcamos um encontro com alguém, a pessoa há de chegar, estamos aguardando, talvez até ela tenha atrasado 15 minutos, 20, ou aguardamos um telefonema, mas há aquele esperar que nós conhecemos muito intensamente, que é semelhante ao deste salmista aqui, é um esperar que chega a nos causar angústia, porque é um esperar ou uma demora de uma solução, uma resolução de situações prementes, de necessidades de primeira ordem, de situações, condições que nos assustam e coisas que realmente entendemos ser necessárias. E aí nós temos esta angústia da demora que encontramos tão bem aqui neste salmo. O indesejoso surgimento de adversidade. A adversidade surge na vida do salmista e surge na minha vida e na sua também. Chega este dia na vida do salmista quando ele enfrenta o que não quer enfrentar. Daria tudo, quem sabe, para não ter que enfrentar. E tendo chegado o que ele não desejava, ele agora, então, não se conforma com o fato daquilo que chegou. É a adversidade na vida, a adversidade maior. Esse surgimento tão indesejável da adversidade, mas que é tão comum à vida humana, a sua experiência e a minha. Ele fala de adversários, ele fala de inimigo, de que ele está falando aqui? Talvez um adversário pessoal, talvez seria um adversário político-social, ele sendo o rei de Israel, então uma questão ali de competição pelo domínio, poder, talvez um golpe de Estado, ou quem sabe ele está falando da morte. É verdade que ele fala da morte aqui neste salmo, ele fala do perigo, da iminência da morte. Alguns gostariam de entender que a adversidade é a morte, mas ele fala também de inimigo, e ele fala também de inimigos no plural, faz as duas formas, singular e plural, falando de pessoas. Então, isto nos dá a entender que é algo que tem uma implicação possivelmente em pessoas. Mas quando nós temos adversidades, certas adversidades, e aquele passa aqui em particular, pode ser comparado à morte, ou o caminho que leva à morte, e a adversidade intensa, talvez uma adversidade que pode inclusive causar a morte. Mas é interessante como na palavra de Deus tantas vezes nós somos levados a ouvir sobre situações de personagens bíblicos onde as definições que talvez até gostaríamos de ter não acontecem como aqui, como neste caso. Podemos lembrar quando o apóstolo Paulo fala de ter um espinho na carne, lá escrevendo aos Coríntios, e o debate é qual é esse espinho exatamente. E aqui nós não temos, mas a palavra de Deus eu creio que faz isso para nos abençoar. Há uma aplicação aqui universal. Adversidades podem ser de muitas formas, experimentamos diversas. Há diversas adversidades sérias na vida. E aqui está o salmista, então, numa delas.
E você tem as suas, eu tenho as minhas. E elas são aquelas coisas que podem surgir, mas que não desejamos, não queremos. Mas é comum a vida, gostemos ou não. Gostaríamos de ler uma palavra de Deus talvez diferente. Uma palavra de Deus, uma Bíblia, onde adversidades não fossem mencionadas. Não fossem mencionadas porque na vida dos servos de Deus, adversidades não são um caso. E são coisas para pessoas que não pertencem ao povo de Deus. Mas aqui nós temos na palavra de Deus a revelação da verdade da adversidade, como eu e você enfrentamos, e dentro do povo de Deus, a experiência do servo de Deus. Essas situações práticas da vida, situações práticas da vida que surgem, mas que tocam sempre a nossa fé. Às vezes são adversidades dentro da própria fé. Às vezes as adversidades são no nosso corpo, às vezes nos relacionamentos, às vezes nas necessidades profissionais. Enfim, seja como for, toca a nossa fé, a nossa questão com Deus, como nós percebemos aqui neste salmo. O salmista está enfrentando adversidade, ele não pode ignorar Deus. As duas coisas são inseparáveis, a presença de Deus e a sua adversidade. Mas o fato é que nós ouvimos o coração do salmista. E o que é que nós ouvimos? Aquilo que é tão comum a mim e a você. Não é verdade que as adversidades de primeira grandeza nos trazem o quê? O quê? Aquilo que nós encontramos neste salmo, uma dose de desespero, uma dose de inconformação, não pode ser, uma dose de ansiedade. Isso precisa ter uma solução. Quando vem a solução? E até uma desestabilização emocional e no íntimo. Enfim, aí está esta experiência tão indesejada, o surgimento da adversidade na vida do servo de Deus, na vida do povo de Deus, tão comum a minha vida e a sua. A realidade dessas adversidades, aí está ele sofrendo e perguntando o quê? Como é que ele começa? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? 4 vezes até quando? E o primeiro até quando é dirigido a Deus. A questão do salmista, então, da adversidade é com Deus. Até quando, Senhor? Pergunta curta, mas aguda. Por quê? Que essa inexplicável falta de resposta da parte de Deus. Deus parece distante. Deus não fala. E aí nós temos os 4 até quando, que de 4 refletem 3 esferas. Primeiro, teológica, se dirige a Deus. Até quando, Senhor, e até quando esquecerás de mim, esconderás de mim o teu rosto? Depois há a dimensão, a esfera pessoal. Até quando terei inquietações? Até quando terei tristezas? É aqui dentro. Bate lá dentro, é no coração, é no lugar onde só nós conseguimos dimensionar e avaliar. Falamos para os outros, mas por melhores que sejam as palavras, nunca transmitem aquilo que bate lá dentro. Mas há também a dimensão social. Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Há também o tocar, o envolver, a dificuldade, o desafio externo. Essa inexplicável falta de resposta. E ele vai a Deus com seus até quandos. O Salmo deixa claro que não há pecado como causa. Talvez logo pensaríamos, deve haver um pecado, uma causa aqui. Há um pecado que trouxe tudo isso. Se ele resolver o plano do pecado dele, está tudo resolvido. Essa é uma fórmula muito comum
ao coração de muitos crentes, mas o pecado não está em questão aqui. Não há um tratar de pecado, porque não é a questão do pecado. Então qual é o problema? Até quando, Senhor? Até quando tudo isso vai se perdurar dentro de mim, fora de mim? Até quando, Senhor? Deus não responde. Por isso ele está falando de uma demora. Deus está demorando. Deus não vem. Será que Deus é caprichoso? Há um capricho divino aqui. Ele se alegra em deixar esta opressão sobre o salmista. Talvez não, Deus simplesmente abandona de vez em quando. É um Deus que está aí, cuida às vezes abandona, ou quem sabe abandona até de vez. Ou ainda um passo mais adiante, um Deus que se diverte com esse tipo de coisa. Até quando, Senhor? A coisa está difícil. Até quando, Senhor? Seria um Deus caprichoso? Seria um Deus talvez indiferente, como tantas divindades? Ou como os deuses do pensamento grego antigo, totalmente indiferentes à sorte e à condição humana? Seria este o caso? Esta inexplicável falta da resposta de Deus que traz então essa situação de desespero, de inconformação, ansiedade, e esta inquietação interna que ele menciona a Deus aqui, essa tristeza que bate lá dentro. E surge aqui então neste salmo esta oração. Esta oração que, se você ouviu bem, ou se você já leu este salmo com atenção, é uma oração estranha. É a estranha oração da inconformidade. A adversidade surgiu, a inquietação lá dentro é tremenda, a opressão do adversário fora é terrível, e a condição é até de morte. O que fazer? O salmista vai a Deus com a sua oração, vai, mas esta oração de uma inconformação tremenda. Você já orou alguma vez assim? Você já passou por adversidade? Certamente que sim. Alguém aqui em adversidade nesta noite? Certamente que sim. Alguém de nós já orou como o salmista? O que é que nós encontramos aqui? Nós encontramos lamentação, nós encontramos franqueza, nós encontramos aqui uma oração de questionamento diante de Deus, e uma oração até que contempla um fatalismo. Vão dizer: eu venci, meus adversários vão celebrar isto, então serei levado à morte. A adversidade bate no seu caminho, bate na sua vida. O que fazer? Bateu na vida do salmista, o que deve ele fazer? Deve alguém orar como esse salmista orou? Deveria o salmista colocar uma oração de tal inconformação diante de Deus? Poderia o salmista, seria correto ele questionar Deus? Quando nós sentimos esta angústia maior, essa demora e a situação é difícil, podemos questionar Deus. Deve-se fazer diferente. Talvez preferimos uma oração mais domesticada. Vamos abafar. Nós devemos abafar a angústia diante de Deus. Não é espiritual abrirmos diante de Deus a nossa angústia. Deveria o salmista ter feito diferente. Ele abusou da franqueza e da transparência quando ele não abafou a sua angústia, pelo contrário, abriu diante de Deus. Até quando, Senhor? Quão honesto deve-se ser com Deus em relação às nossas angústias e à nossa espera dele? Estranha oração. Oração da inconformação. Está correto o salmista em fazer isto?
E eu e você poderíamos fazer isto? Ou nós devemos ficar com as nossas orações polidas e falarmos a Deus pela metade e não falarmos tudo o que se passa no nosso coração? Ah, que caminhada do salmista! O que é que ele está fazendo? Ah, o que nós temos aqui, sim, esta oração da inconformação, mas é a oração da transparência. O salmista é transparente diante do seu Deus, talvez de uma forma até que ele não seria com outro ser humano, mas é com Deus. O salmista lança a mão aqui de um tremendo recurso, ele utiliza a transparência da oração, é a oração da transparência. Diante do seu Deus, ou entre ele e o seu Deus, não vai ter nenhuma cortina, nenhum cenário pintando as coisas diferente do que são fora e dentro do seu coração. Tudo vai ficar muito exposto, a realidade não é hora de uma encenação espiritual, religiosa, é uma hora de realmente tratar a realidade da vida com o seu Deus. Mas é importante olhar o que é que o salmista não faz aqui. O salmista não ordenou, o salmista não impôs. É verdade que ele chega diante de Deus, colocando de uma forma muito clara a necessidade, talvez parece que ele está fazendo, mas se lermos com cuidado, vamos ver que ele em nenhum momento aqui ordena, impõe aquilo que Deus tem que fazer. Em nenhum momento ele passa a ser o comandante e Deus o subalterno. Na sua transparência, na sua franqueza, ele não cruza a linha. Em nenhum momento ele ousa deixar o seu lugar e a sua condição de criatura e servo de Deus. O salmista não ordenou, não impôs. O salmista também em nenhum momento aqui recusou. Como fórmula litúrgica ou fórmula espiritual de se lidar com a realidade. Oh Deus, eu venho na tua presença porque eu recuso isto, então acabou. Se eu simplesmente digo isto, tudo soma e eu construo uma nova realidade. Não. O salmista é muito realista sobre a adversidade que surgiu e a adversidade que continua a imperar na sua vida. O salmista chega à presença de Deus de forma muito transparente. Como é que essa transparência deve acontecer, acontece na vida dele? Talvez não era o caso de romper com Deus. Deus não vem. Não é como eu espero ou entendo que Deus deveria fazer. Então, para que esse Deus? Vou seguir meu próprio caminho. Não. Em nenhum momento, em toda a sua transparência e franqueza, o salmista não rompe com o seu Deus. Pelo contrário, ele ora e ele começa primeiramente falando com o seu Deus, até quando, Senhor, e depois é que tudo mais vem. A situação difícil, questionamentos profundos com Deus, mas em nenhum momento descartar Deus, romper com Deus entra no cenário. E nem mesmo ele transfere para uma iniciativa e um controle humano. Pelo contrário, a oração estabelece que, em primeiro lugar, é Deus e é dele que depende, só Deus pode conduzir e resolver. A utilização dessa transparência na oração acontece aqui o salmista preservando que solução é prerrogativa de Deus. Por mais difícil que é a hora, e há essa demora, e seja difícil o momento que ele enfrenta de adversidade, a prerrogativa de solução é do Senhor. Por isso, então, o seu questionamento. E por isso, então, ele permanecer com Deus.
mesmo nesta condição. Nesta oração de transparência, está o salmista reconhecendo, se submetendo à soberania de Deus e à ação de Deus. O salmista, então, descreve plenamente a situação diante de Deus. Ele conta como a coisa é. Ele não embeleza, ele não corta pela metade, ele leva ao seu Deus e coloca diante de Deus no seu clamor a coisa exatamente como é. E ele falou abertamente com Deus sobre os seus sentimentos e expectativas. Esta é uma oração que nós não ouvimos, ou melhor, não ouvimos orações semelhantes a esta. Nós talvez domesticamos a oração demais, e nós perdemos de vista o fato de que, se há alguém com quem devemos falar as coisas como são, é com Deus. O salmista não era como nós somos. Talvez vamos falar com os outros, com as pessoas iguais a nós, sobre a realidade da nossa situação. E depois, para com Deus, vamos fazer uma oração polida, domesticada, e refletindo, inclusive, uma espiritualidade que não é coadunante com o que nós vivemos. Entendemos e pensamos que com Deus não se trata assim, não se pode levar assim, que com Deus nós vamos modificar tudo na forma de falar e conversar, e erramos em levar a outros fóruns inadequados o que deveríamos levar a Deus. Há transparência na oração, menos oração encenada, menos oração que não expressa realmente o que nós somos e precisamos e vivemos. Mais oração que leva ao seu Deus aquilo que você está vivendo mesmo. Que lugar melhor, mais apropriado para colocar o que lhe oprime, a sua dificuldade e adversidade, do que a presença do seu Deus. E aí nós encontramos nesse salmo este momento, ou este segundo ato, que choca. E os comentaristas eruditos bíblicos chamam atenção para isto, que é o momento que vai do verso 4 para o verso 5. No verso 4 ele fala sobre ser derrotado e até levado à morte. Verso 5 e então 6 nasce no Salmo: eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Levanta-se a pergunta: o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Sabemos que os salmos são essas experiências de buscar a Deus a partir de uma condição muito real da vida, e por isso, como já dissemos, é por isso que os salmos são muito atrativos a nós, e o povo de Deus, a face da terra, usa possivelmente mais os salmos do que qualquer outro texto bíblico nas suas devocionais. Mas o que é que aconteceu? Se é assim, este salmo então nasce de uma realidade tão difícil. Como que pode surgir, versos 5 e 6, eu porém confio em teu amor? Uma explicação é que talvez o salmista, tendo escrito a sua primeira oração, dito a sua oração transparente, franca: até quando, Senhor, os inimigos vão acabar comigo? Uma revelação chegou, talvez do sacerdote. O salmo é pessoal, mas depois se tornou um salmo de uso litúrgico, isto é, para todo o povo de Deus ali no Velho Testamento, no culto, especialmente do templo. Então, é uma oração que nasce no coração, na experiência de uma pessoa, mas depois, então, é
usado por todo o povo. Será que depois de colocar o seu clamor e a sua transparência diante de Deus, chegou uma revelação mostrando a resolução? O Salmo não explica. Possivelmente há um tempo aqui entre 4 e 5, sim, um tempo grande, não necessariamente em termos das nossas horas matemáticas do relógio, mas na dimensão espiritual. Será que chegou a revelação? Outros pensam ou tentam explicar assim: olha, ele escreveu até o verso 4, era a sua oração franca diante de Deus, e então saiu para viver a vida e enfrentar a adversidade, e finalmente houve uma resolução do problema, e aí ele voltou e completou o Salmo com os versos 5 e 6. Uma outra explicação: o que é que aconteceu? Outros entendem que devemos tomar o Salmo como é. Nós não temos nenhuma informação que possa ter havido uma revelação que mostrou direção, então esperança para ele. Também não temos nenhuma informação que ele parou e foi enfrentar a situação, houve uma resolução e ele voltou a escrever. Não temos. O que nós temos aqui, com certeza, é a fé fortalecida no derramar, francamente, diante de Deus, aquilo que nós enfrentamos, a adversidade. Que mudança que acontece aqui neste Salmo, nos versos 5 e 6? O que é que aconteceu no coração dele? A mudança aqui é de disposição interna, de perspectiva. Não sabemos, o Salmo não revela se houve uma resolução da adversidade, do problema que levou ele a clamar diante de Deus, com essa franqueza e transparência. Até quando, Senhor? O Salmo deixa bem claro que mudou o íntimo dele. A situação possivelmente não mudou, talvez mudou, mas este não é o ponto. O ponto do Salmo é que mudou dentro dele. A oração transparente, franca diante de Deus, sim. É com Deus que temos que tratar. É diante dele que temos que derramar nossas angústias de forma transparente, clara. Como estamos sentindo? Porque é na oração, é na presença de Deus, inclusive essa oração onde nós confrontamos a nossa realidade e situação, é onde acaba prevalecendo as verdades da fé, não é verdade? Não é verdade? Eu confio em teu amor. A palavra amor aqui, a palavra preciosa no Velho Testamento, era preciosa para o povo de Deus no Velho Testamento. A língua hebraica, aqui essa palavra fala de amor, mas fala desta fidelidade de Deus, é este amor, esse compromisso de Deus com o seu povo, que estava na aliança, no pacto dele com o seu povo. Eu confio na tua fidelidade, no teu amor prometido, pactuado. Portanto, neste teu amor que nunca poderá falhar, abandonar, dar as costas. O nosso amor talvez faz isto e faz com frequência, mas não o de Deus. Deus é a fidelidade. Orando diante de Deus, colocando de forma aberta, tudo está difícil, onde está Deus? Tratando, derramando isso na presença de Deus, em clamor, e então começa a surgir as verdades de quem Deus é. Ele não está respondendo como eu quero, o tempo que eu quero, mas é o Deus deste amor fiel. E isto começa então toda a transformação neste homem. Diante da adversidade, a verdade é esta:
demora de Deus, Deus não vem no tempo, da forma que nós queremos. O que fazer? Para onde ir? Ou ficamos com o amor de Deus pactuado conosco em Jesus Cristo, e o amor que diz que nunca nos abandonará. Ou nós podemos romper com este amor e então, no meio da nossa adversidade, na nossa angústia, ficarmos nós e as nossas angústias e adversidades. Onde melhorou? No que isto caminhou para uma resolução? Nós temos aqui neste salmo este canto, o canto de um coração, de um íntimo transformado. Sobre o que é esse cântico? Não é sobre adversidades vir e ir, não é sobre o tempo de Deus não ser o nosso e nós achamos que Ele demora, não é sobre isso. O cântico transformado que encontramos aqui é sobre confiar no amor infalível de Deus. Confiar no amor infalível de Deus e não primeiramente na resolução da situação. Deus não está fazendo no tempo que eu tenho que fazer, mas Deus me ama e Ele é fiel e Ele sabe do que está acontecendo e vai me conduzir. E nós encontramos Ele aqui fazendo um exercício em 3 tempos. Primeiro Ele diz: eu confiarei no teu amor hoje, porque no passado é o Deus da nossa salvação. Temos visto na história o que Deus fez, na minha história, na história do meu povo. E então o futuro, eu vou cantar aquilo que Deus há de fazer também por mim novamente. O surgimento das adversidades e inimigos fecham a nossa visão de Deus e nós temos dificuldade e ficamos com a visão desfigurada. Mas quando começamos a nos voltar à presença de Deus, Deus trabalha em nosso coração a verdade do amor infalível dEle. E é isto que transforma a nossa situação em condição. Neste mundo nós haveremos de atravessar todo tipo de dificuldades. Mas que nunca falte nenhum de nós, finalmente, depois de tudo, de falar, de angustiar, que nunca falte em nós, finalmente, o amor infalível de Deus e a certeza deste amor. Porque o dia que isso acontecer será trágico, porque é o fim, é o fim. O tratar com Deus, ainda que em franqueza e honestidade. Franqueza e honestidade é até chocante. É sempre o caminho para o crente. E no falar com Deus, sempre brotará e prevalecerá as verdades de Deus em nossas vidas. E desta oração sairemos diferente. Quando eu leio este salmo, onde fala inclusive da morte, me lembro do que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 15, onde ele fala, descreve, canta a ressurreição em Cristo, a vitória final. E ele diz: pois é necessário que Ele, Jesus Cristo, reine até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. E o último inimigo é a morte. Deus por nós em Cristo é vencedor, e vencedor absoluto e eternamente, até sobre a morte. Até quando, Senhor? A resposta não veio. Não nos é dada no Salmo. É 1 mês, 2 meses, 1 dia, 2 anos. O que nós encontramos no Salmo é o encontro com o amor infalível de Deus. O salmista conhecia, e nós conhecemos muito melhor, porque nós ouvimos falar do amor de Deus em Cristo, medido pela cruz, aquele que venceu a morte no 3º dia, e sobre quem o apóstolo Paulo também disse: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
Nunca termine a sua peregrinação sem seu coração finalmente parar, descansar, mesmo no meio de todas as demoras, mesmo no meio de todas as questões, seu coração ter como referência e parada o amor fiel de Deus. Isso será saúde para você, como foi para o salmista. Que Deus assim faça na sua vida. Vamos orar.